Salmo 126, da palavra do Senhor. Hoje nós estamos começando uma nova série de sermões, onde nós vamos falar sobre fé e esperança para o próximo ano. Nós estamos numa etapa de transição, estamos aí passando para um novo ano, começando tudo de novo, muitas promessas. Nós pensamos em muitas coisas, fazemos muitas coisas, e como o Senhor vai nos ajudar nisso, ou como nós faremos a vontade de Deus, então essa série de sermões aborda, aí o mês de janeiro aborda este tema. Salmo 126, eu vou ler aqui na tela com vocês, diz assim a palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feitos. Vamos fazer mais uma rápida oração diante da palavra? Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai. Nós somos gratos por o Senhor nos ensinar a tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor ilumine o nosso coração, a nossa mente para ouvir a tua palavra. O Senhor nos dê fé e esperança para esse próximo ano, que seja um ano para a tua glória, para o teu louvor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém, meus irmãos. Quem é que nunca fez planos para um novo ano? Quem nunca começou um ano e disse assim: não, esse ano eu vou ser melhor. Esse ano eu vou trabalhar mais, vou ganhar mais dinheiro. Esse ano eu vou lidar melhor com os meus familiares, eu vou criar melhor os meus filhos, eu vou tratar melhor o meu marido, a minha esposa. Este ano eu vou ser mais crente, né? Vou ler mais a Bíblia. Quem nunca se pegou fazendo esse tipo de planejamento? Mas quando nós fazemos esses planos, muitas das vezes nós erramos em coisas simples, como, por exemplo, priorizar e dar exclusividade à vontade de Deus para a nossa vida. Nós encaramos o ano como se dependesse de nós fazermos isso. Mas o que nós vamos aprender aqui com o Salmo 126 é que há uma obra que precisa ser feita e essa obra depende do Senhor. Para que o nosso ano seja um ano de bênção, do jeito que a gente está querendo que seja, isso precisa ser da vontade de Deus. E sendo da vontade de Deus, Deus cumpre a sua vontade. Diante do Salmo 126, nós vemos uma linda poesia. Nós vamos dividir esse salmo em 3 partes: passado, presente e futuro. Como encararemos o ano novo nessas 3 partes? Veja que nós vamos ver o salmista escrevendo este salmo diante de uma situação muito complexa e muito complicada. Nós vamos lembrar do texto que foi lido aqui na liturgia, no Isaías 41, onde Isaías está falando sobre fé e esperança, confiança e esperança para o povo que estava no exílio. Deus está falando com aquele povo, dizendo: olha, vocês serão libertos, mas não é no tempo de vocês. E aí acontece que o povo agora, lá no capítulo 45, vai ser liberto do cativeiro. Deus chama a Ciro, ele diz: tu és meu ungido, pego pela tua mão e te liberto, e te uso para libertar o meu povo. Então, agora o ungido do Senhor conquista a Babilônia, conquista outros povos, e quando ele chega na Babilônia, vê aquele povo cativo, ele dá liberdade àquele povo. Então o povo que agora era escravo, era cativo, é liberto do seu cativeiro. Estavam na Babilônia, mas um novo conquistador levantado pelo Senhor, levantado por Deus, liberta aquele povo. Esse povo agora sai do cativeiro, e é uma alegria imensa. Mas quando eles chegam em sua casa, em sua terra, quando eles chegam lá no lugar onde eles viviam antes, eles veem uma diferença de quando saíram. Porque aquele lugar, a nação de Israel, foi toda dominada. Ela foi agredida, ela foi sitiada. E agora os portões estão derrubados, os muros estão derrubados, a terra está queimada por causa da guerra. Aquela nação foi um cenário de guerra, e eles chegam naquele cenário e agora estão entristecidos. Este Salmo 126 foi
escrito, foi composto, foi inspirado por Deus nesse momento. Quando o salmista chega diante da sua terra e vê tudo destruído, ele escreve o Salmo 126. Por isso nós vamos ver o salmista falando de 3 tempos. A primeira coisa que o salmista vai dizer, do verso 1 ao 3, é que ele tem uma história para contar da glória vivida no passado. O salmista está na sua terra, com uma terra desolada, uma terra destruída, mas veja que no versículo 1 até o 3, ele vai dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. O que o salmista faz aqui é olhar para aquela terra desolada, para aquela dificuldade, para aquele momento ruim, e falar assim: o Senhor libertou a gente de um cativeiro no passado. A gente está vindo de um lugar que a gente não esperava sair. Quando o salmista fala assim, nós não esperávamos, ou ficamos como quem sonha, você já viu aquela alusão que você ganha uma coisa, ou acontece uma coisa, você fala: será que eu estou sonhando de tão bom que isso é? Será que é um sonho ou realidade? É isso que o salmista está falando. Quando ele foi liberto do cativeiro, quando Ciro colocou o decreto falando: todos os judeus, cada um pode ir para sua casa, deixe o trabalho, deixe o cativo, deixe a escravidão e estão livres. Eles falaram: ficamos como quem sonha. Será que é verdade? É um sonho se tornando realidade. Por isso o salmista vai dizer: ficamos como quem sonha. E agora aqueles lábios que só reclamavam e choravam, agora aquele semblante de tristeza é preenchido por um semblante de júbilo e de alegria. E a boca se enche de alegria, de cânticos. E ele fala: o testemunho das nações era: grandes coisas fez o Senhor por eles. Porque as nações diziam: que povo é esse? Que nação é essa que está cativa à Babilônia? Que não tem nada para se defender, que não tem um exército. Mas agora ele diz: olha, grandes coisas o Deus deles fez por eles. O que nós aprendemos com este salmo para começar o nosso ano é que nós não devemos nos esquecer daquilo que o Senhor já fez por nós no passado. O que o salmista nos ensina, dizendo de quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, é que nós devemos olhar para nós e ver o que o Senhor Deus já fez por nós. Olhar para o passado e lembrar daquilo que o Senhor já fez em nossa vida. Quem era eu e você no passado? Quantas restaurações o Senhor executou na minha e na sua vida? O que o salmista está dizendo é: eu olho para o passado, vejo um Deus bom, misericordioso, poderoso, que libertou a gente do Egito, da Babilônia, do Egito, de todos os cativeiros, que restaurou a sorte de Sião, que nos trouxe de volta para a nossa terra. Quando nós olhamos para uma nova etapa em nossa vida, como esse povo está aqui olhando para uma nova etapa, nós precisamos considerar tudo que Deus já fez por nós. Faça uma avaliação na sua vida. Quantos livramentos o Senhor já te deu? Quantas coisas você já passou? Quanto de vida você teria se o Senhor não tivesse estendido a mão de misericórdia para você? Quem você teria? O que você faria? Precisamos considerar isso. Olhar para o passado, olhar para trás e agradecer a Deus por tudo que Ele já fez. Nós vamos ver isso se repetir na palavra de Deus várias vezes. Quando Deus manda celebrar a Páscoa, é uma celebração pedagógica, para que o povo se lembre do Egito, se lembre do que Deus já fez. Quando Deus manda o povo celebrar, pegar o cordeiro, as ervas amargas, o pão, é para lembrar o quanto amargo era o cativeiro, para memorizar, olha, quão ruim era aquela vida. Lembrar de quão amargo era estar lá no Egito. Estávamos tomando café ali e eu e a Maneide temos uma coisa em comum: gostamos de café bem adoçado. Café amargo é meio ruim, não desce. Mas Deus faz questão de falar para aquele povo: as ervas serão amargas, para que daqui para frente, toda vez que vocês celebrarem a Páscoa, vocês lembrarem de quão amargo eram os cativeiros. Ora, se nós lembramos das coisas boas que o Senhor fez por nós, por que não lembrar também das dificuldades que nós já passamos em nossa vida? Quantas situações difíceis nós passamos, quantos problemas nós já encaramos.
Uma das coisas importantes para considerarmos é, se Deus nos já livrou de tudo aquilo que nós passamos, por que esse ano será diferente? Por que Deus não estará conosco esse ano também? Por que Deus não fará coisas maravilhosas para nós neste ano também? Se já passamos momentos tão difíceis, por que esses momentos agora serão piores? Olhar para o passado é ter fé e esperança para um novo ano e para uma nova etapa. Mas o salmista não fica só no passado. Veja o que diz no versículo 4, o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E se você não entender um pouquinho de geografia e arqueologia bíblica, você não vai entender muito bem o que o salmista quer dizer aqui. Quando ele diz restaura a nossa sorte, é evidente que essa é uma oração. Ele está dizendo: Senhor, eu oro a Ti para que o Senhor restaure a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Aí quem leu até sorte, tudo bem, agora torrentes do Negueb? As torrentes do Negueb eram braços de águas que desciam no deserto de Negueb, que ficava a sul de Jerusalém. O que acontecia é que as grandes chuvas empoçavam várias e várias cavernas de água, mas do outro lado ficava um deserto causticante. E quando estouravam essas cavernas, as águas desciam por toda aquela região. E agora aquela terra seca e desértica é restaurada por este braço de água, por essa torrente de água. Até hoje as torrentes do Negueb ainda existem e tem estradas que passam perto dessas torrentes, que é perigoso até os carros serem levados por essas águas. O que o salmista está dizendo é: Senhor, a nossa terra está aqui desse jeito, destruída, queimada, seca, não dá para plantar aqui. Eles vivem do cultivo, da agricultura, e eles olham para aquela terra queimada e seca e falam: Senhor, olha como está a nossa sorte, olha como está a nossa vida, o que nós vamos comer, do que nós vamos viver. Restaura a nossa sorte. Manda uma torrente do Negueb restaurar isso daqui. O que nós aprendemos com o salmista é que em nosso presente devemos orar a Deus, pedindo para que Ele nos ajude nessa restauração. Se os momentos da nossa vida são difíceis, é o Senhor Deus quem pode restaurar. Nós olhamos para uma terra seca, uma terra desértica, uma terra onde você não consegue plantar e ter o seu alimento, e nós pedimos ao Senhor a restauração. A aplicação para isso em nossa vida é muito simples. Os lugares que estão secos em nossa vida. Se talvez o ano de 2023 você passou com muitas áreas da sua vida seca, queimado, uma terra sem dar fruto. Você não via nada acontecer dali, era sabotagem o tempo inteiro. Agora você pode orar ao Senhor e pedir a restauração do Senhor. Você pode: Senhor, restaura a nossa sorte. Você pode pedir a Ele: Senhor, restaura a minha vida. Que esse ano 2024, aquilo que eu não orava, aquilo que eu não dobrava meus joelhos, que o Senhor me ajude. Senhor, aquela minha dificuldade de estar na casa do Senhor, restaura a minha sorte. Senhor, aquela minha dificuldade em fazer aquela leitura diária da palavra, me ajuda. Senhor, aquela dificuldade que eu tenho com a minha sogra, Senhor, que é mais difícil ainda, me ajuda. Todos nós podemos orar ao Senhor e pedir para que o Senhor restaure a nossa sorte, para que vivamos a sua vontade, para que vivamos um presente com fé e esperança para um novo ano abençoado. Mas nós vamos ver que o salmista falou do passado, lembrando de tudo que Deus fez. O salmista ora pedindo uma restauração no presente, mas ele não fica por aí. Nos versículos 5 e 6, o salmista vai dizer sobre a plantação, a semeadura e a colheita. Ele diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com alegria, trazendo os seus feixes. O que o salmista está dizendo é que ele olha para aquela terra que agora está queimada, seca, que é um cenário que restou da guerra, e ele precisa sair andando e semeando. E o andar e chorar enquanto semeia é justamente pela tristeza de olhar aquela terra assim. Ele sai andando e regando o que ele planta com as suas lágrimas. Ele sai andando e plantando e regando aquilo com o seu choro, triste. Mas ele não só fica triste. Ele tem uma alegria momentânea de lembrar do seguinte: quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O que o salmista está dizendo é que ele sabe que está difícil agora, mas ele tem certeza que Deus fará
frutificar. Ele sabe que ele está plantando com choro, mas ele vai colher com alegria. O que o salmista está nos ensinando aqui é que nós oramos no presente para que Deus restaure, e nós trabalhamos nessa restauração. Ele não deixa de plantar. Nisso porque o Senhor tem poder para nascer da terra árvores frutíferas, o que ele precisar. Mas Deus manda aquele povo sair plantando. Deus pode fazer com você milagres sem que você nem precise fazer nada. Estou precisando de... Deus pode pôr lá na sua conta, lá, né, um valor que você está precisando. Deus pode que você chegue no seu carro e aquele barulho que estava lá no motor sumiu de uma forma extraordinária. Deus pode fazer com que aquele seu relacionamento com a sua família, com seus parentes, sejam restaurados da noite para o dia. Deus pode fazer tudo isso. Mas Deus nos ensina em sua palavra a sair plantando, semeando, mesmo que seja difícil e por meio do choro. Mesmo que seja sacrificial, nós temos que ter atitude, porque o que o salmista está falando é do futuro. Ele está falando, você pede a restauração hoje, você planta hoje, mas você voltará com alegria trazendo seus feixes, ou seja, aquilo que você faz para o Senhor, para que o Senhor seja glorificado, para que você tenha um relacionamento melhor com o nosso Deus. Deus faz acontecer aquilo que precisa. Então, se você precisa de um emprego para glorificar a Deus, você voltará com alegria dizendo, eu consegui o emprego que eu precisava. Se você precisa que Deus restaure o seu casamento, você vai dizer, o Senhor restaurou o meu casamento. Se você precisa que Deus faça qualquer outra coisa, você vai voltar com alegria dizendo, Deus fez isso por mim. É a confiança no Senhor. Confiança de que o Senhor ouve a nossa oração. Confiança de que o Senhor nos ajuda e nos restaura a todo momento. Plantar não é somente orar e deixar para lá. Senhor, o Senhor conhece a minha situação, amém. É viver uma vida de santidade, se empenhando nas coisas de Deus, fazendo aquilo para que o Senhor nos chamou, nos vocacionou. O salmista neste salmo está diante de uma terra sem esperança, mas ele ainda tem esperança em seu coração. Qualquer um chegaria e falar, olha, escolhe outro lugar, porque esse aqui já era. Escolhe outra terra, porque essa terra aqui não dá mais nada. Mas o salmista serve um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Essa semeadura exige sair, andar, chorar, plantar, com a confiança de que o Senhor fará essa restauração em nossos lugares. Recapitulando, eles ficaram alegres porque receberam lá no passado uma grande bênção do Senhor. Reflita sobre as alegrias que você já viveu, sobre todos os momentos que Deus já te proporcionou, todas as bênçãos, todas as coisas que Deus te deu, tudo aquilo que significa algo para você, que é importante para você, todos os livramentos que o Senhor deu. Onde você estaria se o Senhor não tivesse te trazido até a vontade dele, até a salvação? O salmista nos ensina a orar por restauração. Para um novo ano que se inicia, precisamos orar e falar, Senhor, que esse ano seja um ano para a tua glória. Senhor, que este ano seja um ano para o teu louvor. Que o Senhor faça na nossa vida aquilo que nós precisamos. E o salmista também nos ensina a olhar para frente com a confiança de que o Senhor fará brotar aquilo que nós plantamos e semeamos. Nós vamos ver o Senhor Deus restaurando o homem do seu pior pecado, do seu pior problema. A queda é a terra mais desolada que existe. A queda fez com que aquilo que era perfeito se tornasse infrutífero. Essa restauração em que nós oramos e pedimos, ela só pode ser realizada nos pequenos momentos e áreas da nossa vida, se uma maior área da nossa vida for coberta pelo sangue de Jesus. Se nós tivermos em nosso coração a certeza da salvação em Cristo Jesus. Qualquer um poderia ouvir essa palavra e falar, eu entendi.
Eu vou orar a Deus e vou pedir a restauração. Eu vou lembrar das coisas boas que eu tenho. Eu vou ter confiança naquilo que Deus pode fazer por mim. Mas essa pessoa não tiver entregado a sua vida a Jesus, se ela não tiver entregue todos os seus caminhos ao Senhor Jesus, confiado no Senhor Jesus para a sua salvação, não há restauração que livre-o da condenação do inferno. Nós precisamos de Jesus para sermos restaurados, para recebermos de Deus a nossa restauração. Vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra. Que este ano seja um ano com fé e esperança. Que esperemos o Senhor, que entregamos a nossa vida ao Senhor, para que Ele nos conduza e para a Tua glória possamos viver. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos. Gratos a Ti, gratos porque o Senhor é poderoso, justo, fiel, verdadeiro. Porque o Senhor nos livrou, Senhor, de tantos males no passado, que nós temos que nos alegrar. O Senhor continua nos restaurando no presente. E nós temos confiança de que no futuro o Senhor continuará trabalhando em nosso favor. Nós somos gratos porque o Senhor nos escolheu, nos redimiu, porque o Senhor nos deu a salvação por meio do Teu Filho Jesus. E que se morrêssemos hoje, estaríamos alegres porque o Senhor nos salvou. Estaríamos contigo, com o Seu Filho Jesus no céu, desfrutando dos gozos e do brilho celeste, das glórias celestiais. Pai, obrigado. Enquanto estamos aqui, restaura a nossa sorte, restaura a nossa vida, restaura o nosso ano. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.